Qual o método de fazer projetos mais rápido? O método projeto potente. Eu poderia acabar essa resposta aqui. Mas olha, e é verdade, tá? A gente precisa tomar muito cuidado com essa questão da velocidade também, que é uma coisa que eu venho falando para vocês e que eu acho que é muito estimulada hoje, né? Não só a questão financeira, e ela é importante, tá? Não estou falando que não, é super importante, né? A gente tem que pagar boleto, mas essa questão financeira e essa questão da velocidade do tempo são questões que precisam ser, que são delicadas e que precisam ser tratadas com devido cuidado. Por que eu estou falando isso? Porque é muito fácil você ter um método para fazer projetos rápidos, mas rápido rima com raso. Então toma cuidado com isso também, porque a gente tem que pensar que a arquitetura tem esse processo mais artesanal e que você tem que entregar um produto de qualidade. O difícil, eu acho, e a pergunta talvez tenha que caminhar para esse sentido, que é como que eu faço um projeto que tem um processo mais rápido, mas com a mesma qualidade ou melhor ainda, para que eu possa melhorar essa qualidade. Porque o processo rápido, né, pode ser uma armadilha. E aí eu até entendo, porque de fato, a gente quando tem um estúdio, por exemplo, a gente tem que dar vazão, a gente precisa ter um fluxo de projeto ali acontecendo. Então, entre um projeto precisa sair. Mas quando a gente tem um projeto raso, esse fluxo é muito grande, porque o preço é baixo, para que eu consiga captar esse cliente, já que eu não tenho diferencial de mercado. Então eu capto esse cliente, preciso devolver ele muito rápido. Então preciso fazer esse projeto correndo, sem qualidade alguma, para entrar o outro, porque mês que vem eu tenho que pagar o estagiário, tem boletos, tem não sei o quê. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. A única coisa que eu queria pontuar aqui é isso, sabe? Pensa nesse processo, e aí a resposta é essa também, não tem outra forma de se fazer isso, né, desse processo ser mais rápido, a não ser com uma metodologia correta. Essa metodologia, ela precisa ser muito bem aplicada. E a metodologia que eu digo na concepção mesmo do projeto, um método, né, como um método projeto potente. Como que eu começo, aonde eu quero chegar e como eu termino, né? Começo, meio e fim, tá? Então, pensa nisso. Qual conselho você daria para um recém-formado? Sabe qual conselho que eu vou te dar? Não desista da profissão. E por que eu estou falando isso? Eu acho, gente, que eu sigo, na verdade, uma página lá no Facebook, e de vez em quando tem essas perguntas assim, eu vou fazer arquitetura, o que vocês acham? E eu fico muito triste, assim, porque as respostas são catastróficas, assim, são tristes até de se ler. Não faça, essa é uma profissão ingrata, não sei o quê. E eu não acho que seja, tá? O que, na verdade, eu acho que as pessoas estão se formando hoje e estão paradas, estão estagnadas, sabe? Esperando o projeto cair no colo delas. E aí, quando você olha para essa pessoa, para esse ser humano que está reclamando que não tem projeto, que o mercado está saturado, entre outras coisas, e você pergunta para ela, você tem um portfólio? Ela fala, não. Você quer ter um escritório? Quero. Você tem uma estratégia para isso? Como que você pensa em captar esses clientes? Como que você vai apresentar isso? Não, não tenho. E aí? Como que é isso? Aí, né, cai naquela outra pergunta também. Você tem uma obra construída? Não, João, claro que não. Você não tem nenhum cliente, como é que eu tenho uma obra? Ok, então você precisa ter um portfólio, criatura. Porque imagina, esse cliente vai chegar para você. E aquela questão do cavalo passar selado, que a sua avó falava, né? A oportunidade que vai passar. Essa oportunidade está passando aqui para você. Você vai conversar com esse cliente. Você acha que ele não vai te pedir uma referência do seu trabalho? Ele não vai querer ver? E não é nem querer ver. Talvez ele nem queira ver. Mas é aquele ponto que a gente falou. Você precisa apresentar um projeto potente para ele. Porque se não apresentar, como que você vai convencê-lo da boa arquitetura e do seu diferencial de mercado para que você consiga cobrar bem por aquilo? Entende? Mas não, ele fica sentado reclamando e falando. E aí eu acho que a nossa geração tem esse problema. Eu não sei se a nossa geração está errando nisso, ou se a geração anterior errou na educação da geração atual. Não sei, coloca aqui nos comentários. Mas também sem pensar em culpa, né? Mas eu acho que isso é um fato, sabe? A nossa geração, ela tende muito a reclamar, sabe? Das coisas. Eu vejo muitas pessoas reclamando da arquitetura. Até eu vi, recentemente não, isso tem alguns meses, uma live do Lins Arquitetos, que é um estúdio que eu gosto, e que é premiado, inclusive, que é do Sertão do Cariri. Eles têm uma arquitetura regional, e eu já conversei várias vezes com a Cíntia, já fiz live aqui com ela também, esses dias eu estava conversando com ela no WhatsApp, e ela contou uma história numa dessas lives, que o pai dela, que foi quem de fato abriu o escritório inicialmente deles, né, o Lins Arquitetos, e aí tem os dois filhos, que é a Cíntia e o George, ele contou uma vez que ele lá há 60, 70 anos atrás, quando ele iniciou, lá no sertão, imagina gente, olha o contexto, Sertão do Cariri, né, há 60 anos atrás. Imagina, ele falou que não tinha arquiteto. Quando se construía uma obra, pensando nessa questão da construção civil, quando se
pensava num profissional habilitado era um engenheiro. Nem passava pela cabeça da pessoa chamar um arquiteto. E ele se formou nessa época. Não tinha a ferramenta que a gente tem hoje. A gente tem render realista. Imagina, como que você vai passar a sua ideia fazendo um croquis a lápis? Eu sei, é super elegante, eu também gosto. Inclusive eu uso no meu processo. Concorda comigo que é muito mais fácil você convencer um leigo da sua obra, mostrar para que ele entenda, mostrando um vídeo, um render realista, é muito mais fácil de vender a sua ideia. Eles não tinham isso. E eles vendiam. Tá aí o Lean Arquitetos. A sucessão foi entregue para Cynthia e para o George. Ele sobreviveu disso naquela época. E hoje a gente tem uma série de coisas a nosso favor e a gente está aí reclamando. Né? A gente enquanto geração, tá? Então tá aí reclamando, aí você pergunta pra pessoa, você tem um portfólio? Tenho, mas não tá atualizado, ou tá ruim, não tem um projeto potente, tem um projeto raso, mas também não melhora, fica no TikTok passando vídeo, se fosse pelo menos no TikTok do perfil, mas não é aprendendo, é passando vídeo. Então, caramba, né, gente, a gente precisa pensar sobre isso. O Isaac falou que acho que os profissionais são fracos, isso sim. Bom, fica aí a polêmica, Isaac, eu não vou entrar nessa polêmica. Isaac também falou, arquitetura é uma área incrível. Se eu concordo plenamente, eu sou apaixonado por arquitetura.